Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. O Netflix não é só feito de grandes lançamentos, de grandes jogadas de marketing, de seriados de sucesso. Muitas vezes a Netflix consegue público soltando filmes pequenos, soltando filmes que acabam agradando alguns, que acabam focando num público determinado. E nessa semana saiu um novo filme da Netflix, Quando Nos Conhecemos, ou When We First Met. E o filme estrela Alexandra Daddario e o Adam Devine, que são dois dos jovens mais promissores em Hollywood hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme Quando Nos Conhecemos. It's fine. I'm sorry my bomb threat ruined your magical evening. Have a great life. Quem acompanha meu canal há bastante tempo vai lembrar, eu fiz a crítica do filme Ark há algum tempo e eu fiz a crítica do filme Nu, também na Netflix, e os dois filmes têm uma coisa em comum: os dois filmes tratam de loop temporal, e esse filme novamente aborda esse tema. O Noah, interpretado pelo Adam Devine, é um cara extremamente apaixonado pela Alexandra Daddario no filme, e a gente vê os dois se conhecendo numa festa de Halloween, e a gente vê os dois se apaixonando, e a gente acaba descobrindo que eles não se apaixonaram e que ela, na verdade, virou amiga dele e que ela se casou com outro cara que é interpretado pelo Robbie Amell. E assim como nesses filmes de loop temporal, onde a pessoa consegue poderes de viajar no tempo, ele entra numa máquina de fotos, de fotografias, e acaba voltando 3 anos antes para a noite em que eles se conheceram, e ele tenta fazer tudo diferente para conseguir mudar o futuro dele. E esse filme trata de uma mescla de filmes normais com loop temporal e de um filme como Efeito Borboleta, que trabalha de uma forma diferente. O filme de loop temporal normal é, como a gente sabe, o filme Groundhog Day, é o filme do Dia da Marmota, em que a pessoa vive várias vezes esse mesmo período até ela conseguir resolver algum problema que ela tem que resolver, ou ela tem que se convencer de que ela pode continuar a partir daquele dia. E a diferença entre esse filme é que a gente vê ele tomando as decisões e a gente avança para o futuro para ver os efeitos que essas decisões tiveram. Por isso eu digo que é uma mescla entre o Efeito Borboleta e esses filmes de loop temporal. E eu acho muito coincidência a Netflix estar trabalhando pela terceira vez esse tipo de conceito em cerca de 1 ano e meio entre o Ark e esse filme. Mas eu achei esse filme relativamente divertido, não é um filme excelente, ele é um filme que fica bem previsível do começo pro meio, ele tem algumas coisas bem legais mais pro final, ele trabalha uns conceitos diferentes, ele tem um twist do meio pro final que é bem interessante, a hora que a gente vê que o filme tá começando a estagnar, que tá começando a ficar cada vez mais previsível, cada cena que passa a gente já prevê mais ou menos o que vai acontecer, que mudanças vão acontecer nessa realidade, e nesse último ato eles conseguem mudar um pouquinho o jogo e fazer uma coisa que eu sinceramente não estava esperando. Eu já estava até preparado para falar na minha crítica que o Adam Devine e a Alexandra Daddario têm pouquíssima química no filme, mas o filme acaba estabelecendo isso mesmo, e a gente vê como essa mudança afeta o futuro dos personagens. Em termos de regras, praticamente não existe nenhuma regra, ele consegue voltar no tempo a hora que ele quiser, e algumas vezes ele volta no tempo sem querer, ele avança no tempo sem querer. Então eu acho que de todos esses filmes que a gente tratou, esse é o que menos respeita as próprias regras. Mesmo no filme Nu, ele tem toda a regra da igreja, o sino começa a tocar. No filme Ark também tem uma regra de tempo, eu não lembro exatamente, acho que a cada 1 hora e meia o tempo volta. Nesse filme não, ele volta quando ele quer, e mesmo que ele mude tudo o que aconteceu antes, sempre 3 anos depois tem uma festa de noivado. Então não é exatamente Efeito Borboleta, porque não muda tudo, geralmente muda apenas alguns quesitos na narrativa, porque eles sempre se encontram basicamente no mesmo ponto, o que é bem irreal se a gente aceitar essas mudanças. Eu achei um pouco legal a ideia do destino, que não tem como ele mudar o destino dele. Eu achei bem interessante, o filme até tem uma mensagem bem positiva, como eu falei, do meio pro final, chega um ponto que ele começa a ser o vilão da história, que ele começa a atrapalhar a vida dos outros para conseguir o que ele quer, e eu acho que o filme conseguiu contornar isso muito bem. O filme não seria um filme legal se ele não tivesse atores tão carismáticos. O Adam Devine, para quem não conhece, é o ator que faz Modern Family, ele é bem legal mesmo, ele é um cara muito carismático, ele é um cara que sustenta bem o filme. E eu gostei bastante também da Shelley Hennig, que faz a Carrie, que é amiga da Avery, que é a personagem da Alexandra Daddario. A narrativa avança bem devagar no começo, o jeito que ele descobre que ele tá em outro ano, que ele voltou no tempo, é o jeito mais previsível possível. Eles trataram muito mal isso no começo do filme, ele poderia ter descoberto de um jeito bem melhor. As coisas se repetem, só que de formas diferentes, eu não sei o que eles tentaram mostrar com isso. Várias coisas acontecem de formas parecidas,
mesmo com as decisões que o Noah toma no decorrer do filme. Eu acho que isso trabalha bem essa ideia de destino, que não importa o que a gente faça, o final vai acabar sempre sendo o mesmo, o que contraria bastante o filme Efeito Borboleta, mas, como eu disse, eu achei uma mensagem positiva e o filme trabalhou muito bem, é um filme bem inocente, é um filme que não tenta ter um humor descarado, ele basicamente é uma comédia romântica que tenta incluir esse conceito de viagens no tempo, que funciona em partes, não funciona em outras partes, e no final é um filme satisfatório para ver na Netflix. Como eu sempre falo, eu considero um pouquinho mais os filmes da Netflix, porque a gente está vendo no conforto da nossa própria casa. Eu assisti Pantera Negra ontem e você tem que gastar R$60, você tem que sair de casa, gastar gasolina, pagar R$8 de estacionamento no shopping. Então você poder assistir o filme no conforto da sua casa, eu relevo um pouquinho mais os defeitos do filme e eu tento aproveitar ao máximo, justamente porque é uma coisa que a Netflix tá, entre aspas, dando de graça para os seus inscritos. Obviamente que a gente paga a mensalidade da Netflix, mas a gente não deixaria de pagar ou passaria a pagar só por causa de um filme como esse. Então, na minha concepção, é praticamente um filme de graça que a gente pode assistir no conforto de casa. E no geral não é um filme excelente, não é um filme nem muito bom, eu não consideraria nem um filme bom, mas eu acho que é um filme que dá para aproveitar bastante, principalmente pelo carisma do protagonista e daqueles ao redor dele. A direção é quase ausente, não tem nenhuma coisa... A direção é quase ausente, aquela direção bem padrão, que lembra uma série de TV, que é o que a gente tem visto constantemente nos filmes da Netflix. É uma direção barata, o roteiro se encaixa mais ou menos, tem partes que são meio absurdas, tem partes que são sacadas inteligentes, mas no geral é um filme fraco e que eu acho que só compensa assistir se você tiver Netflix. Não é um filme que compensaria ver nos cinemas. E por isso eu dou para Quando Nos Conhecemos 2,5 estrelas. They create opportunities. The question is, can you recognize that next opportunity when it matters the most? Bom, galera, vocês já assistiram Quando Nos Conhecemos? Eu nem sabia da existência desse filme. Eu tava passando aqui agora à noite e vi que esse filme tava passando e decidi assistir. Então, se vocês não têm nada para fazer, se vocês querem assistir um filme divertidinho, que dá para aproveitar um pouco, eu recomendo. Mas se vocês não curtem esse estilo de filme, eu recomendo que vocês não assistam. Então, se vocês já viram o filme, digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!